Nessa aula de Química, nós iremos efetuar a resolução de exercícios envolvendo a função inorgânica base. Segundo Arrhenius, as bases são entidades químicas que, na presença da água, sofrem um processo chamado dissociação. Vamos lembrando, os ácidos sofrem ionização, as bases sofrem dissociação. Na presença do solvente água, gerando um ânion, que é a hidroxila. Vamos, o que é hidroxila? OH. Uma maneira fácil de você visualizar é o seguinte: os ácidos do arrênio sempre começam com hidrogênio. As bases do arrênio sempre terminam com a hidroxila. Primeiro exercício que eu trouxe para você, eu pedi aqui para que você escrevesse as fórmulas. Aqui eu não pedi para você escrever o nome, eu já te dei o nome e estou pedindo as fórmulas. Vamos lembrar aqui como é que funciona. As bases, elas se apresentam com uma estrutura qualquer e a hidroxila à sua direita. Ó, é assim que você tem as bases. A nomenclatura das bases ela é muito fácil. Você escreve hidróxido e o nome do elemento na frente. Por exemplo, hidróxido de bário. O que eu sugiro a você é que antes que comece a fazer a resolução, verifique qual é a família que o elemento participa. Por exemplo, o bário é de qual família? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Isso aqui é da família 2A. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Também é da família 2A. Alumínio, da família 3A. Vamos, você sabe assim de cor? Eu também posso saber? Claro que sim. Cálcio, família 2A. Hidróxido de amônio, o hidrogênio não tem família e o nitrogênio é da família 5. O potássio da família 1 e o lítio também. Vamos, para que eu preciso saber as famílias? Você precisa saber das famílias para você saber quantas hidroxilas você vai ter. Por exemplo, se o bário é da família 2A, ele vai estar acompanhado de duas hidroxilas. Vai ficar assim, ó, Ba, abre um parêntese, OH, fecha o parêntese, 2. Se eu não colocar o parêntese, está errado, porque senão o hidrogênio fica com 2 no seu índice e o oxigênio sozinho. Você tem que colocar dentro do parêntese. É como hidróxido de berílio. Berílio é o Be. Coloca duas hidroxilas dentro do parêntese. Alumínio, família 3, vai ficar como? Al, abre um parêntese, hidroxila, fecha, 3. Cálcio, Ca, família 2A, duas hidroxilas. Hidróxido de amônio é a fórmula NH4OH. Muito importante essa fórmula, tá? Hidróxido de potássio. Como for potássio da família 1, aí você coloca só KOH. Tá vendo a diferença? Hidróxido de lítio, LiOH. Se você tiver elementos de família 2A, 3A, coloque a hidroxila dentro do parêntese. Para fazer a nomenclatura, hidróxido de nome do elemento. Questão de número 2 diz assim: se você fosse picado por formigas na área rural, para aliviar a irritação causada pelo ácido presente no inseto, qual dos produtos de uso domésticos abaixo você utilizaria para diminuir essa irritação? Vamos pensar aqui. Quando a gente estuda as funções, a formiga ela libera um ácido. É o ácido fórmico. A gente aprende que existe uma reação chamada reação de neutralização. Já ensinamos isso para você. O que é uma reação de neutralização? Reação de neutralização é você eliminar as propriedades ácidas ou básicas de um agente químico, de uma entidade química, usando o ácido combatendo a base combatendo o ácido. Como é que você visualiza isso na prática? Reação de neutralização é um ácido, ao reagir com a base, neutralizam-se, formando sal mais água. Essa é a reação de neutralização. O ácido elimina as características ou propriedades da base, a base elimina as características ou propriedades do ácido. Então, formiga, ela gerou uma irritação na sua pele por causa de quê? Do ácido fórmico. Tu vai combater isso aqui com o quê? Tu tem que combater isso aqui com a base. A base tem o quê? Tem hidroxila. Então vamos lá. Vinagre. Pessoal, vinagre, o ácido acético, é um ácido, não serve.
Sal de cozinha. O sal combate ácido? Não, o sal é produto da reação de neutralização. Óleo vai resolver alguma coisa? Não. Coalhada e leite de magnésia. Seria interessante citar aqui que a coalhada tem características básicas, porém, entre a coalhada e o leite de magnésia, que é uma solução de MgOH2, você vai optar por quem? Pelo leite de magnésia. Ah, eu sei qual é esse remédio. Um vidrinho azul, um líquido branco, viscoso, ruim para dedéu. É exatamente esse. Letra E, na questão número 2. Questão número 3 que a gente traz para você, pergunta o seguinte: que substância a seguir teria sabor adstringente? Vanks, dá para você me lembrar o que é o sabor adstringente? Sabor adstringente é o sabor que a gente encontra nas bases. Por exemplo, você morder uma banana verde. Quando você sente a sua língua literalmente travar, aquilo ali é um sabor adstringente. Quem é que tem isso, Vanks? As bases. CH3COH, isso aqui é o vinagre, é o ácido acético. Tá? NaCl. Ácido acético tem o nome também de ácido etanóico. NaCl, sal de cozinha. MgOH2, leite de magnésio, hidróxido de magnésio. C12H22O11, a sacarose. H3PO4, o ácido fosfórico. Quem desses aqui é base? A letra C. Por que eu sei que é a base? Porque a base, ela tem como característica a presença de quem? Da hidroxila, que quando na presença do solvente água sofrerá dissociação. Questão número 3, letra C, MgOH2. Questão de número 4. Identifique a alternativa que apresenta dois produtos caseiros com propriedades ácidas. Quais são as propriedades ácidas? Eles são azedos, eles têm um pH baixo, tem a presença do hidrogênio H+. Dentre esses aqui, quem são ácidos? Detergente e leite? Não. Sal e coalhada? Não. Leite de magnésio e sabão? Não. Bicarbonato e hidróxido de alumínio? Não. Coca-Cola e café? Aí sim. Coca-Cola e café são substâncias ácidas, possuem pH alto ou baixo? Potencial hidrogênio baixo. Resposta à questão 4, nós iríamos marcar a letra E. Na questão 5, ele diz assim: comente a respeito do medicamento ALOH3. Bom, primeira coisa aqui. Esse medicamento aqui é o hidróxido de alumínio. Utilizado em quê? Utilizado para combater acidez estomacal. Essa acidez estomacal a gente conhece popularmente por qual nome? Azia. Normalmente a gente chama isso aqui de azia. O que é que isso aqui significa? Ele vai elevar o pH do estômago. Ele neutraliza o HCl produzido. Quem é que é o HCl, Vanks? O ácido clorídrico. Produzido aonde? Lá no estômago. Ele é uma base. De que fórmula? Só esse último aqui item. Qual a base desse hidróxido de alumínio? O alumínio é da família o quê? O alumínio, amigos, é da família 3A. Então tem 3 hidroxilas. Então vai ficar LOH3. Pronto, isso aqui já é o suficiente. Já falamos muito, né? Hidróxido de alumínio, utilizado para combater a acidez estomacal. Ele vai elevar o pH do estômago, ele neutraliza o ácido clorídrico produzido e ele é uma base de fórmula LOH3. Já é o suficiente para a gente. Você viu que há pouco eu tinha falado de outro medicamento, né? Que era o leite de magnésio, MgOH2. Alguns laboratórios hoje juntam nessa suspensão tanto o leite de magnésio, MgOH2, como o hidróxido de alumínio, a LOH3. Coloca os dois juntos. Como um sabor adstringente,
eles normalmente arrumam algum sabor artificial. Tá vendo dessa caixinha aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui eles fizeram com sabor hortelã. Para ver se você encara, né? Que é muito ruim. Questão de número 6. O nome das bases a seguir. Para eu fazer o nome das bases, você deve estar lembrando que eu escrevo o quê? Hidróxido de... Pega o nome do elemento. Quem é que está aqui? É o sódio. Vanx, por que só tem uma hidroxila? Porque o sódio é da família 1. MgOH2, magnésio é da família 2, por isso tem 2 hidroxilas. Então aqui vai ficar como hidróxido. Ele não está pedindo para você escrever a fórmula, porque você já tem a fórmula, ele quer o nome. Hidróxido de magnésio. É porque eu estou citando aqui, para você lembrar, a relação com a família, para saber quantas hidroxilas tem. Cálcio, por exemplo, da família 2A, 2 hidroxilas. Então esse aqui é o hidróxido de cálcio. NH4OH, isso aqui é o hidróxido de quem? Hidróxido de amônio. Vanx, isso aqui tem a ver com os amoníacos? Sem dúvida. Amoníaco, material muito concentrado na sua estrutura, você não deve nem respirar perto dele, não pode ficar inalando, não, porque ele pode até fazer você desmaiar. Aqui, família 1A do potássio, hidróxido de potássio. O hidróxido de alumínio lá embaixo, acabamos de falar sobre ele na questão anterior, né? Estava presente num remédio. Hidróxido de alumínio. Essa é a questão número 6. Vamos lá na questão número 7. Equacione as dissociações em água das seguintes bases. Dissociar significa você colocar na presença da água, quebrar a molécula, gerar, no caso aqui, ânions. Vamos lá, hidróxido de sódio. Vou fazer aqui, ó, NaOH. Como é que é a equação de dissociação? Presença da água. O que vai acontecer com isso aqui? Você vai quebrar, vai ficar como? Na mais OH menos. Pronto, essa é a equação de dissociação. Hidróxido de alumínio. AlOH3. Na presença da água, vai ficar Al mais 3, porque ele é da família 3A, 3 hidroxilo. Não vai colocar não vai fazer assim não, ó. Se você fizer isso aqui, está errado. Isso aqui está errado. É 3OH menos, ó. 3OH menos. Hidróxido de lítio, LiOH. Presença da água, H2O, vai ficar como? Li mais OH menos. A hidroxila é sempre assim, ó, OH menos. Hidróxido de cálcio, Ca, 2 hidroxilas, porque o cálcio é da família 2. Na presença da água, como é que isso aqui vai ficar? Ca mais 2, mais 2 hidroxilas, OH menos. Hidróxido de potássio, KOH, porque ele é da família 1A. Presença da água, quebrou a molécula, dissociação, K mais OH menos. Hidróxido de bário, BaOH2. Presença da água, vai ficar como? Ba mais 2 mais 2 hidroxilas, 2OH menos. Base sofre dissociação e os ácidos, ionização. Questão número 8, com relação às propriedades das bases de arrênios, assinalável F. O hidróxido de amônio, quem é esse hidróxido de amônio? NH4OH. É uma base não metálica bastante solúvel em água, certo? Os metais alcalinos formam monobase com alto grau de dissociação. Metais alcalinos, por exemplo, lítio, outro exemplo, sódio, potássio. Essa galera aqui, família dos metais alcalinos, tem alto grau de dissociação? Seu alfa é elevado? Sim. Os metais alcalinos formam bases fortes e são solúveis, são muito solúveis, metais alcalinos. C. As bases formadas pelos metais alcalinos são fracas. Não, são fortes. Os hidróxidos dos metais alcalinos são insolúveis. Não, são solúveis. A família 1A traz base forte e solúvel. Uma base é tanto mais forte quanto maior for seu grau de ionização. Certo. Quem é esse? Seu alfa. Lembra? Acima de 50% é forte, entre 5 e 50% moderado e abaixo de 5 fraco. Questão de número 9.
Considerando a equação química Cl2O7 mais 2NaOH, originando 2NaClO4 mais água, indica a função do composto em destaque. O composto em destaque é esse. Quem é esse moço? Hidróxido de sódio. O que caracteriza esse composto? A hidroxila. Isso aqui é característica de quem? De uma base. Resposta, letra D. E se você começar aqui, ó, isso aqui é um ácido, tá? Terminou aqui, é uma base. De quem? Base de que cientista? Isso aqui é uma base de Arrhenius. Questão de número 10, ele dá 3 compostos de assim. Trata-se de um grupo cuja função inorgânica denomina-se... Olha aqui, o que é que nós temos aqui? Hidroxila, hidroxila, hidroxila. Isso aqui são exemplos de quê? Que função orgânica é essa? Base. Quais são os seus nomes? Hidróxido de para todo mundo. O primeiro, hidróxido de alumínio. O segundo, hidróxido de potássio. E o terceiro, hidróxido de amônio. Questão de número 11, escreva o nome das bases. Por que é que eu coloquei esses pares aqui? Porque existem bases cujo NOx dos seus elementos integrantes são variáveis. Então, quando acontecer isso, amigos, o que é que você vai fazer? Para o menor NOx, você usa oso. E para o maior, você usa ico. Também pode fazer usando o quê? Romanos. Qual é que você vai fazer? Eu vou fazer ambos, para você saber que existe ambos, tá bom? Então, vamos lá. Ó. FeOH2 e FeOH3, isso aqui vai ser hidróxido ferroso e o outro, hidróxido férrico. O maior é ico. Outra maneira que você poderia escrever, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, com romanos. Ah, entendi. Qualquer um dos dois? Sim. O que é o seu cobre? Menor é o quê? Hidróxido cuproso. Nossa, é um nome feio. Pois é, mas é o nome dele, não tem jeito. Cuproso. E o outro? Hidróxido cúprico. Qual seria a outra maneira de escrever isso aqui, Vanks? Você poderia ter escrito hidróxido de cobre 2, não, hidróxido de cobre 1, e aqui, hidróxido de cobre 2. Sn é estânio, o que é isso aqui? Hidróxido de estânio 2 e hidróxido de estânio 4. Na questão de número 12 tem assim: para combater a acidez estomacal causada pelo excesso de ácido clorídrico, você lembra que eu falei para você que quando a gente está com queimação estomacal, que a gente está produzindo HCl em excesso. 2 caminhos: má alimentação é uma das fontes do HCl elevado no estômago, ou estado emocional. O estresse produz isso aqui, preocupação, etc. Para combater a acidez estomacal causada pelo excesso de ácido clorídrico, costuma-se ingerir um antiácido. Das substâncias abaixo, encontradas no cotidiano das pessoas, a mais indicada para combater a acidez. Quem é que combate a acidez? Uma base. Desses aí, quem você anotaria como base? Leite de magnésia. Quem é esse moço? MgOH2. Resposta à questão 12, letra E. 13. Uma base forte. Vanks, quem são as bases fortes? Base forte, pessoal, é a base lá da família 1A. Quem é a família 1A, Vanks? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Essa galera aqui vai formar bases fortes e solúvel. Tá? Base forte e solúvel. Família 1A. Então, essa família 1A, quando a gente estudou propriedades periódicas, nós aprendemos que tem uma propriedade chamada eletropositividade. Tá lembrado? Ah, Vanks, estou sim. O que é eletropositividade? Eletropositividade é a galera que doa elétrons. Onde é que eles estão? Eles estão para a esquerda e para baixo.
Então, a família 1A não está aqui? Sim. A família 1A tem grande eletropositividade? Tem. Elevada eletropositividade. É a família mais eletropositiva. Quem mais doa elétrons na tabela é a família 1A. Então ele diz aqui, ó, uma base forte deve ter ligado ao grupo hidroxila um elemento muito eletropositivo. Essa galera aqui, família 1A, tem grande eletropositividade? Tem. Então a resposta aqui de cara, na questão 13, seria a letra A. Questão 14, assinale V ou F nas afirmativas. Elementos muito eletropositivos, como metais alcalinos e alcalinos terrosos, formam bases fracas. Não, base forte. O elemento alumínio forma uma base ao se unir com 3 grupos hidroxilas. É assim que o alumínio fica? Da família 3A fica L ou H3? Sim. Todas as bases são solúveis? Não. Tem umas bases que são solúveis, outras que são parcialmente solúveis, outras que são insolúveis. O hidroxila possui carga -1. Hidroxila é -1? Sim. Quando uma base reage com um ácido, ocorre uma reação de neutralização formando como produto sal e água. Também está certo. A questão de número 14, FV, FVV. E a questão de número 15, para fecharmos, a grande maioria dos solos brasileiros onde se cultiva a batata são ácidos. Solos ácidos. O que significa isso? Ou seja, com pH abaixo da faixa ideal de cultivo, entre 5,5 e 6. A calagem, que é o processo para diminuir esse problema, promove importante modificação no ambiente radicular, pois diminui a acidez do solo, aumenta a disponibilidade e eficiência na utilização de vários nutrientes, indica a substância indicada para corrigir esse solo. Quando o nosso solo é muito ácido, preste atenção. Isso aqui é interessante porque a nossa vida, nós somos um país agrícola. Quando o solo é ácido, significa que o pH é baixo. O que é essa tal de calagem? Calagem é você elevar o pH. Vanks, como é que a gente vai poder corrigir o pH? Usando o carbonato de cálcio, CaCO3. Com isso, a gente efetua a conclusão da sequência de exercícios das bases, esperando que você tenha tirado suas dúvidas, aprendido as questões que a gente fez e a sugestão que você refaça essas questões. Eu estou aqui à sua disposição, pergunte aquilo que você achar necessário.